Uma das grandes dúvidas dos alunos é confundir quando se deve usar o lo, quando devemos usar o el em espanhol, né? Inclusive aqui no canal eu já ensinei sobre o uso do artigo neutro lo, vou deixar o card aqui para vocês conferirem depois. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o uso do artigo el. Você também tem essa dúvida? Você sabe exatamente quando usar o el? Fica aqui comigo até o final, que hoje eu vou te ensinar tudo sobre esse artigo super importante na língua espanhola. Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o André Siviero, professor e fundador da Escola Você Falando Espanhol, criador do Método Vale, e eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Então vamos lá, pessoal, por que acontece essa dúvida entre o el e o lo? Bom, isso acontece por alguns fatores, tá? Primeiro porque ambos têm o mesmo significado, que é igual ao nosso o em português. Segundo, porque em português a gente usa o o para tudo, né? Não tem duas palavras com o mesmo significado, como nesse caso. Então, como é algo que nós não estamos acostumados, acaba causando dúvida também por conta disso. E terceiro, pelo fato do lo ser bem parecido com o nosso o, né? Então as pessoas acham que por eles serem parecidos, tem que usar o lo para tudo. Porém, o el é um artigo masculino e o lo é considerado um artigo neutro. Tá bom, André, então quando eu tenho que usar o el exatamente? Bom, existem várias situações e eu vou te explicar nesse vídeo as principais delas e vou tentar também não focar muito em regrinhas, tá? Vocês sabem que a gente é totalmente contra. Então vamos lá. Com certeza a mais usada é quando o artigo el está antes de um substantivo, ou seja, antes de alguma coisa, né? Por exemplo, el coche de mi amigo es blanco, ou seja, o carro do meu amigo é branco. Carro é um substantivo, portanto usamos o artigo el antes dele. Mais um exemplo, el gato de mi hermano es muy grande. Mais uma vez aqui, gato é um substantivo, né? Então colocamos o el antes dele. Bem tranquilo, né? Outro caso em que usamos o artigo masculino el é quando a vogal a se choca, entre aspas, com outra vogal a, só que da palavra seguinte. Vou explicar melhor isso, calma aí. Por exemplo, a palavra água, um exemplo clássico, né? Por mais que água é uma palavra feminina, né? Se nós fôssemos usar o artigo feminino nela, iria ficar la água, ou seja, um A bate no outro. Então, para evitar a chamada cacofonia, que é exatamente esse som de a água, parece uma coisa só, né? Nós dizemos el água, usamos o artigo masculino. Isso acontece também com as palavras que começam com HA, tá? E quando elas têm a sílaba tônica da palavra, ou seja, a sílaba forte, né? No começo dela. Por exemplo, a palavra hada. Hada, para quem não sabe, é escrito com H. A sílaba forte dela é no começo da palavra, né? Só que como em espanhol a letra H não é falada, se a gente fosse usar o artigo feminino, iria cair no mesmo problema da cacofonia, ou seja, iria ficar laada. Mais uma vez, parece uma coisa só, né? Laada, fica estranho. Então, por esse motivo, é que nós usamos o artigo el, dizemos el hada. Lembrando que as palavras permanecem femininas, tá, pessoal? Nós somente usamos o artigo el, que é um artigo masculino, né? Para ficar esse som mais limpo, mais claro aí, tá bom? E aí, o que vocês estão achando do vídeo até aqui, né? Vocês sabiam dessas duas situações em que usamos o artigo el? E ainda tem mais, né? Não são só essas duas. Se você está gostando desse vídeo, já aproveita e deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que isso também é super importante. E ative o sininho para receber tudo em primeira mão que rola aqui no YouTube. Tá bom? E para mais dicas de espanhol, me segue no @você falando espanhol, que também tem bastante conteúdo bacana por lá. Vale? Bom, uma outra situação que nós também fazemos o uso do el é quando nós nos referimos aos dias da semana ou uma data específica. Por exemplo, mi hermano cumple años el 10 de septiembre. Então aqui nós estamos falando sobre uma data específica, certo? Então usamos o artigo el. Mais um exemplo, el lunes comienzo mi nuevo trabajo. Então, como eu expliquei antes, lunes é um dia da semana, certo? Então usamos o artigo el
antes dessa informação. E aí, você também tinha essa dificuldade com o artigo masculino? Conta aqui pra mim, eu quero saber se ficou mais claro agora quando você deve usar o ele, né? E se você tem alguma dúvida específica, deixa aqui também nos comentários, que eu sempre olho com muito carinho, tá? E quem sabe a sua dúvida pode ser um próximo vídeo aqui do canal, vale? Bueno, isso é tudo por hoje, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!